É, primeirão do meu coração. Agora somos nós mesmos. E aí, turma? Tudo tranquilo? O link para o nono ano era o mesmo e alguns de vocês entraram lá, o pessoal estranhou, tá? Mas, enfim, é porque a aula ficou uma em cima da outra mesmo. Estão me ouvindo perfeitamente? Tá tudo certo aí com o meu áudio? Beleza, então. Oi, Ana Luísa. Tudo bem? Galerinha, vamos lá então. Bora continuar nossa vida aqui. Bom dia a todos e a todas. Vou compartilhar com vocês a tela que eu tenho que compartilhar. Só um minute, please. A gente vai partir para o livro, tá? A nossa página hoje é a página 7, quando a gente vai falar das camadas da atmosfera. Vou só posicionar aqui. Estou só ampliando a tela, só um minuto. Quem havia entrado antes na aula do nono ano, desculpa aí, a gente estranhou as pessoas que estavam diferentes lá, mas é porque hoje a escola marcou a aula do primeiro começando em cima do final da aula do nono. Então, como o link é o mesmo, deu uma bagunçada, tá? Mas agora tá tudo moralizado, tá tudo certo. Olá, Gabriela, bom te ver. Voltando aí, então. Pessoal, imagino que tá parecendo pequenininho para vocês, né? Nós temos que ampliar isso aqui um pouquinho. Vocês pegaram o horário e vocês sabem que hoje são 2 aulas nossas, certo? É uma agora e uma depois da próxima. Agora deu. Quando a gente pensa em atmosfera, geralmente as pessoas pensam numa camada gasosa que envolve a Terra muito espessa, porque essas imagens assim, ó, mostra ela vindo lá da superfície até mais ou menos 1000 quilômetros para cima. Acreditem, galera, a atmosfera é uma camada fininha, muito fininha, que envolve só a superfície terrestre e que facilmente, ao longo de gerações, dá para destruir ela, tornar ela inviável. De qualquer maneira, também é importante saber que mesmo a atmosfera envolvendo toda a Terra, sendo um conjunto de muitos gases, o que realmente tem concentração de gases é só essa camadinha aqui, ó, que vai até um pouquinho mais de 10 quilômetros, chamada de troposfera. É nessa aqui que a gente está presente, é com ela que nós temos contato direto. Por quê? Porque acima de 12 quilômetros na atmosfera, não existe nenhum tipo de montanha, por exemplo. O Monte Everest chega perto de 9. E aí, a partir de 12 quilômetros mais ou menos, começa a chamada estratosfera. Vai subindo mais, a partir de quase 50, vem a mesosfera. E depois de 85 quilômetros mais ou menos, vem a termosfera, que vai ter contato, e aqui no livro não aparece, com a exosfera. E a exosfera seria, então, exo, fora, né? Já basicamente fora da órbita terrestre. A primeira pergunta é: como é que essas moléculas de gases se acumularam por cá, por aqui, para formar a atmosfera? Na realidade, todo mundo sabe que existe uma coisa chamada gravidade. A força da gravidade passou a segurar os gases que por aqui eram formados, de modo que não permitia que eles se dispersassem. E aí o que segura a atmosfera aqui é a gravidade. Consequentemente, fala aí, Igor, bom te ver, Igor. Consequentemente, os gases mais pesados ficam mais próximos da superfície onde nós estamos. Então, agora vocês estão respirando oxigênio, certo? Dá uma respirada aí, porque o tanque é bom, ó. A gente não para respirar, né?
Sabe por que a gente está respirando oxigênio? Porque ele é um gás pesado. E aí a gravidade puxou ele para baixo e a evolução do ser humano se deu com esse gás aí. Tá ok? Na medida que você vai subindo, o oxigênio vai ficando rarefeito, inexistente, chegando a um ponto que não tem mais oxigênio. Tem vulgas moléculas de oxigênio, chamado oxigênio atômico, aquele que não dá para respirar. Mas, enfim, vamos passar camada por camada aqui, falando da importância delas, tá? Página 7, para quem entrou depois. Pergunta: qual camada já é possível ver a curvatura da Terra? Olha, a partir da mesosfera já dá para ver. E aí a mesosfera, ali por volta de 50 quilômetros de altitude. Aconteceu um evento, eu acho que, não sei se eu comentei isso com vocês, eu comentei com uma das turmas nessas aulas nossas aqui. Mas enfim, se foi com vocês eu falo de novo, não tem problema. Porque existe um movimento muito grande no Brasil e no mundo dos chamados terraplanistas. São pessoas que negam a realidade, enfim, e geralmente o terraplanista ele é o anti-vacina, ele é o que segue a teoria da conspiração. E aí esses caras dizem que a curvatura da Terra é uma invenção, sobretudo da NASA, para enganar as pessoas, que a Terra não seria esférica, ela seria plana. E teve um camarada que ele fez um foguete de fabricação caseira, aonde ele se acoplou nesse foguete, para ele subir lá nas camadas mais altas da troposfera, tá? Ele chegou a 10 quilômetros de altitude, para a partir daí ele provar para todo mundo, a partir de imagens que ele mesmo ia fazer, que a Terra era plana, que não teria curvatura. E galera, as imagens obtidas a partir dessa altitude não vai dar curvatura mesmo. Um avião comercial, esses aviões de linha aí que vocês andam de vez em quando, ele vai andar 10 quilômetros de altitude, 11. E da janela do avião você não vê curvatura da Terra, não é assim? O que aconteceu com esse camarada? Ele calculou bem a subida, mas não calculou bem a descida. Na hora de pousar, ele esborrachou no chão e morreu. Agora, para fazer isso com 10 quilômetros, pegasse um avião, ia ficar mais barato. Ele gastou $80 mil nesse projeto dele. Por $800 ele viajaria aí e conseguiria ver que, enfim, que ele não conseguiria ver, né? Mas tá, é a partir da termosfera, da mesosfera, perdão. Limite ali, termosfera, mesosfera. 50 quilômetros mais ou menos. Não faz sentido algum o que as grandes corporações ganhariam com isso. Eu também fico pensando nessas coisas, Felipe. Por quê, né? Por que mentir que a Terra não é plana? E, aliás, galera, falar em terraplanismo nessa altura da vida chega a ser idiota. Não é nem inocente, chega a ser idiota. Porque a curvatura da Terra está muito clara em algumas situações. Você fica na margem do mar, aonde tem navio se aproximando. O navio ao longe parece estar afundando. Quando ele vai aproximando, parece que ele vai saindo da água. É a curvatura da Terra se manifestando. Nós aqui no hemisfério sul não conseguimos ver a estrela polar. Só tem no hemisfério norte, porque a curvatura da Terra cobre a nossa visão. Lá eles não conseguem ver o Cruzeiro do Sul, porque a curvatura da Terra cobre a visão deles. Quando tem um eclipse, a sombra da Terra projetada na Lua, você vê a sombra curvada, você não vê uma sombra reta. E assim, não precisa, né? É uma discussão que eu nem gosto de fazer. Mas vamos lá. A atmosfera é uma camada relativamente fina de gases, nuvens, materiais particulados, vapor de água, micro-organismos e partículas sólidas em suspensão, como as cinzas vulcânicas, poeiras, transportadas pelos ventos, esporos de sementes de plantas que envolvem inteiramente a Terra. Uma definição mais tranquila é camada gasosa que envolve a Terra. Só que existem elementos que são mais leves que o ar e ficam suspensos, como poeira, como esporos de semente, como fumaça, gases poluentes, etc. É mais densa próxima à superfície e torna-se mais rarefeita com a altura. Por exemplo, o Flamengo foi lá num país, não sei se foi Equador ou foi Peru, e tomou de 5-0 do Del Valle. Galera, eu aposto quanto vocês quiserem. No jogo da volta, ele vai ganhar ou vai ter um jogo muito mais fácil do que tomar de 5-0. Por que tomou de 5-0 lá?
os efeitos da altitude. Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, menos você consegue respirar. Eu tinha um amigo, tinha porque eu não vejo mais há muito tempo. Aí eu não sei se ele não é meu amigo, né? Enfim, que ele era bandeirinha da FIFA. E ele bandeirou um jogo lá em La Paz, que é a 4.000 metros de altitude. E eu perguntei para ele assim, ô Vanderlei, você sentiu o efeito do ar rarefeito? Ele falou assim, totalmente, cara. Se eu fosse juiz, eu não ia conseguir soprar um apito. Você não acha ar? Eu perguntei, mas qual que é a sensação? Ele falou, é assim, ó, você embola uma toalha e aperta na cara. E tenta correr e respirar. É a mesma sensação. Mas o porquê disso? Porque o oxigênio é um gás pesado e ele fica mais embaixo. Na medida que vai subindo, ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Tá certo? Continuando, estima-se que sua extensão seja de 1.000 quilômetros da atmosfera. A atmosfera protege os organismos da exposição de níveis arriscados de radiação ultravioleta, aí é a camada de ozônio, certo? Contém os gases necessários para os processos vitais de respiração celular e fotossíntese. Aí vamos pensar assim, ó, o ser humano, ele inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. As árvores, elas inspiram gás carbônico e expiram gás oxigênio, certo? Além de fornecer a água necessária para a vida, é da atmosfera que vem a chuva, né? A neve, enfim. É formada por uma série de gases, dentre os quais se destacam o oxigênio, 20,95, e o nitrogênio, 78,8. Perguntinha praga de vestibular. Qual é o gás que mais tem na atmosfera? A resposta, meus amores e minhas amoras, nitrogênio. Não é oxigênio, tá? E o nitrogênio está na proporção assim de mais de 3:1 em relação ao oxigênio. Então, nitrogênio, oxigênio. Aí você vai falar assim, pessoal, mas e o gás metano, o gás carbônico, o CO2, gás hélio? Bom, todos esses gases estão numa composição inferior a 1% na composição da atmosfera. As diferenças de comportamentos da temperatura nas camadas da atmosfera têm origem basicamente na forma como cada uma é aquecida. A radiação é o grande modo de propagação de energia na atmosfera e na superfície, onde os processos de transferência de energia ocorrem simultaneamente. Transferência de energia, galera, o que é isso? Vamos imaginar que o Igor está com o corpo muito quente. Aí ele dá um abraço na Ana Luísa, que está com o corpo muito frio. Aquele abraço fraterno, né? Durante o abraço, a temperatura do corpo dele vai equilibrar com a temperatura do corpo dela, de modo que os dois vão ficar com a mesma temperatura. Isso acontece com qualquer coisa que está quente e está fria em contato. Isso é o equilíbrio térmico. Aí você pensa, o raio do sol aquece a superfície. Ok? A superfície aquecida está em contato com a atmosfera menos aquecida do que a superfície. Vai ter troca de calor, até achar seu equilíbrio térmico. É isso que acontece. Show? Continuando, então, a radiação solar está ligada às ondas curtas, ultravioleta, visível, infravermelho e ondas curtas. As radiações de ondas longas, como na faixa de infravermelho termal, estão relacionadas à radiação terrestre. Ou seja, o calor do Sol, vindo da radiação do Sol, bate na Terra, a Terra aquece. Quando a Terra aquece, ela vai devolver calor também. O calor que a Terra devolve é o que nos dá a sensação de calor que nós temos. Mesmo porque, se a sensação de calor que nós temos viesse do raio do Sol diretamente, ou seja, de cima para baixo, de noite nunca faria calor. Já sentiu calor à noite? Sabe por quê? Porque a superfície aqueceu o dia inteiro e está devolvendo calor ainda. Você está em contato com a superfície, você está sentindo calor. Isso vai explicar mais uma coisa. Quanto mais alto, mais frio. O topo do Monte Everest está próximo do Sol, em relação à superfície. Lá é gelado. Mas tinha que ser mais quente, né? Mas não é, porque o calor que nós sentimos vem de cima para baixo, não vem das ondas curtas, vem das ondas longas. Vem da superfície para cima. Ok? Primeirão do meu coração, alguma dúvida até aqui? Tá de bobs? Olha só, hoje eu vou bombardear vocês de informações.
Então, não deixa passar nada que você não entenda. Se tiver a mínima dúvida, pare e pergunta. Tá bom? Valeu, Liz. Obrigado. Continuando, então, em razão da composição gasosa do comportamento térmico, a atmosfera está em 4 camadas. Volta para o desenho aqui. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. No filme dos Vingadores, tem um momento que o Homem de Ferro sobe, e sobe, e sobe, e vai subindo, e vai perdendo o ar, e vai subindo. O que acontece com ele lá em cima? Alguém viu o filme? Ele congela. Agora, por que ele congela? Olha a temperatura aqui, ó, essa linha alaranjada. Na medida que vai subindo, a temperatura vai caindo. Ó. Partiu de quase 20, 0, menos 20, menos 40, menos 60. Aí congela mesmo, tem jeito não. Então, na troposfera, quanto mais alto, mais frio. Vamos começar na troposfera. A troposfera vai de 0 a 12 quilômetros, isso é uma média, tá? Às vezes ela fica mais espessa um pouquinho, às vezes menos espessa, vai até 16, até 15, mas enfim. Nela ocorrem aproximadamente 90% dos fenômenos meteorológicos que atingem a superfície terrestre, pois concentra cerca de 80% da massa total da atmosfera e praticamente a totalidade do vapor de água. Até aqui, o importante: 90% dos fenômenos meteorológicos, 80% da massa total da atmosfera. Se você puder destacar essas coisas aí, te ajuda a estudar depois, tá? No livrinho de vocês eu destaquei, ó. A questão é que eu não consigo fazer esses destaques aqui de modo permanente. Eu até consigo destacar, mas não fica. Enfim, continuando então. É mais quente na sua base, pois recebe calor por meio da radiação infravermelha emitida pelo solo. Lembra que eu falei que o solo devolve calor? Quanto mais próximo do solo, mais quente vai ser, né? Este, por ser aquecido pelo sol, transmite energia para o ar, fazendo com que acenda, tornando o ar frio das camadas superiores, o qual desce em substituição do ar ascendente. Então aqui eu tenho que dar outra explicação para vocês. Presta atenção. O ar quente, ele é leve. Se ele é leve, ele sobe. Quanto mais alto, mais frio. O ar frio é pesado. Se ele é pesado, ele desce. Quanto mais baixo, mais quente, está próximo da superfície, aí ele esquenta. Esquentando, e ele sobe. E fica esse ciclo convectivo de troca de calor. Troca de energia, né? Porque também tem troca de frio aí. Só que aí vem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. O ar não sobe assim, galera, ó, porque tem a rotação da Terra. Então ele sobe assim, ó. E ele também não desce assim, porque tem a rotação da Terra. Ele desce assim, ó. Sempre em espiral. Aqui eu já estou introduzindo o assunto da convecção associado à formação de fenômenos como furacão, como tufão, que é quando o ar roda. Tá? Mas isso é para um segundo momento. Não vou aprofundar nisso aqui agora, não. Continuando, então, essa troca de energia chama convecção. Tá? Acontece com a água quente também, quando entra em contato com a água fria. Todo este movimento de subida e descida de moléculas, chamado de convecção, distribui a energia térmica pela camada e faz com que a troposfera seja muito agitada e, por vezes, instável. A gente está na troposfera, que é aqui, não é isso? Adicionem, por favor, uma informação aí. Na troposfera. Coloquem que ela é origem dos fenômenos geológicos. Vou colocar no chat para vocês aqui, ó. Troposfera, local de origem geológica, não, meteorológico. Local de origem dos fenômenos meteorológicos. Pessoal, é aqui que quando eu mando vai só para Ana Luísa, né? Por que isso? Ana, compartilha com a turma aí, por favor.
todas as outras turmas, quando eu jogo no chat, fica para todo mundo. Aqui eu não entendo o que vai só para Ana Luísa. Ah, descobri aqui o que eu tenho que fazer, ó. Vou mandar um oi para todo mundo aí. Me diga se foi, por favor. Foi. Ah, tá. Não, beleza. Agora deu certo. Até aqui, muito obrigado, Ana, pelo auxílio aí. Continuando, então. Na troposfera, primeira camada da atmosfera, a temperatura decresce 0,6 graus para cada 100 metros. Quer dizer que a cada 100 metros de altitude eu tenho menos 6 graus na temperatura. Ou seja, para cada 1 quilômetro eu tenho 6 graus de diferença. Ok? Esse efeito é chamado de GTR, grau térmico real. Então, o grau térmico real, o GTR, vai indicar que a cada 1 quilômetro a temperatura cai 6 graus. Estava eu no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, né? Aquela coisa toda, e resolvi subir no Pão de Açúcar. Aí você pega o bondinho para subir no Pão de Açúcar. Fiquei 2h30 na fila, aquele calor do cão, e a gente subiu. Quando subiu, lá está mais ou menos, sei lá, 600, 700 metros acima do nível do mar, estava já dentro das nuvens. Pensa no frio, cara. No frio. Fiquei 3 horas na fila para subir. Quando eu subi, eu não aguentei ficar lá em cima. Falei, não, vamos embora. Tá bom, já vi tudo. Ei, vamos embora. Não aproveitei, por causa do frio. Quanto mais alto, mais frio. E o GTR vai indicar que a cada 100 metros são 0,6 graus a menos em relação à superfície. Tá ok? Como eu destaquei no chat, a principal informação é que a troposfera é o lugar de origem dos fenômenos meteorológicos. Chuva, vento, frio, furacão, neve, tufão, granizo, geada, tudo é na troposfera. Ok? Bora para a estratosfera. Voltando para o desenho aqui, para a figura. Tá aqui, ó. Estratosfera. Você percebe que a temperatura, ela se mantém baixa na superfície da estratosfera, depois ela começa a subir muito. Muito, 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 muito. Sobe aí em média uns 60 graus de uma vez. Ó. Por que isso acontece, galera? Na estratosfera está presente a camada de ozônio. Qual que é a função da camada de ozônio? Vai lá, valendo 500 milhões de pontos na média. Qual é a função da camada de ozônio? Não? Proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Esses raios ultravioletas, eles causam nas pessoas câncer de pele. Por isso, meus amores e minhas amoras, se vocês estiverem na situação de escolher um presente, o pai de vocês falarem assim, ó, hoje você está fazendo, sei lá, 16, 17 anos, e eu quero te dar um presente para a sua vida. Você pode escolher, escolhe o que você quiser. Você tem que falar assim, ó, pai, eu quero filtro solar para o resto da vida. Mas você pode pedir um carro, uma viagem para Disney. Não, eu quero filtro solar para o resto da vida. Por quê? Porque os raios ultravioletas, apesar de terem o filtro na camada de ozônio, ainda chegam em alguma quantidade por aqui. E quantidade essa suficiente para gerar na gente câncer de pele. Então, peçam filtro solar, usem filtro solar. Filtro solar deve ser a coisa que você mais vai querer na vida. Amém, irmão? Troque por um carro. Você aceita um carro ou um filtro solar? Mas se não tivesse camada de ozônio, a gente morreria rapidamente. A vida humana não se propagaria por aqui, porque ela filtra esses raios ultravioletas. Vamos lá, a estratosfera, nessa camada ocorre um aumento da temperatura e nela encontra-se a camada de ozônio. Esse acréscimo da temperatura se deve à existência do ozônio, que absorve a radiação ultravioleta proveniente do Sol, adquirindo grande energia térmica. Vamos lá. Se lá na estratosfera está a camada de ozônio, esse raio ultravioleta ele fica mais acumulado lá. Se fica acumulado lá, a temperatura sobe. Simples assim. Então, perguntei na prova, por que a estratosfera se destaca pelo aumento da temperatura? Porque lá tem concentração de raios ultravioleta. E se lá tem,
aqui falta um pouco dessa concentração, logo a gente consegue sobreviver. Mas usem filtro solar, tá? Não se exponham entre 10 da manhã e 4 da tarde ao sol sem filtro solar para cuidar da pelezinha de vocês. Hoje vocês são bonitinhos, o rostinho tá lisinho aí, que nem bundinha de neném, tá tudo fofo, porque você é novinho. Na medida em que este raio ultravioleta vai pegando na sua pele, ele vai acumulando. Você pode tomar banho, esfregar, que ele não sai. E aí, quando chega em idade avançada, que nem a minha, assim, mais ou menos, né? Uns 22, 23 anos, a sua pele começa a dar demonstração de desgaste por conta disso. É o mesmo que se você pegar uma roupa vermelha e colocar no varal, na sombra, e colocar no sol ao longo dos anos. A que colocou no sol vai desbotar, né? Colocar na sombra, não. A lógica é essa. A próxima camada é a mesosfera. A mesosfera vai ali entre quase 50 quilômetros e quase 85, mais ou menos. Meso, médio, intermediário seria um intermediário entre o que tem muita concentração de gás e o que tem pouca. Mesosfera, nessa camada, as temperaturas voltam a decrescer e se tornam as menores registradas na atmosfera. Vamos ver a linha da temperatura aqui? Ó, chega a quase menos 100. Professor, por que que aqui está calor e aqui está muito frio? Porque aqui na estratosfera tem a camada de ozônio que segura raio ultravioleta. Aqui não tem. Então aqui é muito frio mesmo. Beleza? Por fim, pessoal, tem a termosfera. Verifica-se um novo aumento de temperatura nessa camada em razão da absorção da radiação ultravioleta pelo oxigênio atômico. Aqui, ó, sobe de novo. E sobe, sobe muito mesmo. Tem autor que fala que chega a 1000 graus aqui em cima. É aqui que quando os corpos celestes caem, eles ficam degradados. Quando um meteoro cai, ele fragmenta. Quando um satélite volta, ele vira estrela cadente. É aqui que um grãozinho de areia vira estrela cadente, você olha para o céu e faz um pedido. Mas é só um grãozinho de areia caindo. Desculpa acabar com a inocência de vocês aí. Não adianta fazer pedido, não. Mesmo porque a estrela não cai, né? Na termosfera, o que acontece? Existem raios do Sol que são extremamente nocivos. O Sol emite radiação. Se esses raios chegassem aqui, a gente estaria ferrado de verdade. Mas, graças a Deus, eles não chegam aqui. Eles param por lá. Ó. E aí, por pararem por lá, lá aquece muito. Por isso, a termosfera é muito quente. Só que aí tem uma pegadinha. O que é a pegadinha? É a ionosfera. Aqui. A ionosfera, ela começa ali com 60 quilômetros de altitude. Consequentemente, ela começa na mesosfera. Só que ela pode ir até 1500. E o que vai determinar a existência da ionosfera? A concentração de moléculas de íons. Ondas elétricas. Ondas não. Moléculas de íons, elétrons livres, que conduzem ondas de rádio. Então, quando você pega um sinal de rádio no seu rádio, pode acreditar. O sinal foi lá para a ionosfera, propagou em volta da Terra, assim, ele é captado por uma antena de captação de algum lugar. Olha só. Corresponde a uma região situada entre 60 quilômetros a cerca de 60 quilômetros de superfície terrestre, com propriedades elétricas em razão da existência de íons e elétrons livres. Então, a ionosfera é uma camada que tem concentração de íons, só que ela extrapola camadas. Ela vai desde a meso até a termo, passando até pela exosfera, que nem está aqui, mas seria a última das camadas lá, com quase nenhum tipo de molécula de gás presente nela. Tá certo? Turminha, eu fiz uma pesquisazinha aqui, eu vou comentar com vocês. Se vocês quiserem complementar aqui, fiquem à vontade. Se não, é só a título de informação. Eu não vou cobrar isso de vocês depois não, tá? Só para enriquecer a aula. Funciona mais ou menos assim, ó. Na troposfera, nós já falamos que é lugar de concentração dos fenômenos meteorológicos. Se eu pensar em veículos, geralmente avião, balão, ultraleve, paraquedas, é na troposfera. Quando eu chego na estratosfera, aqui, galera, basicamente só ônibus espaciais. Os foguetes, quando eles saem e vão lá para cima, né? Então, eles têm que passar por aqui.
Quando eu penso na mesosfera, aqui já tem satélite. Os satélites mais baixos estão na mesosfera, a maioria deles estão na termosfera. A partir da altitude suficiente para ter íons, 60 km de altitude, já tem propagação de ondas de rádio. Tá certo? E lá na termosfera, como eu falei, satélite. Só que lá é muito quente, né? Lembra que eu disse isso também? Olha a temperatura aí, ó. Bom, os terraplanistas vão dizer que isso aqui não existe, que isso aqui é tudo invenção da NASA para enganar a humanidade. Tá? Eu acredito neles, só que não. Camadas da atmosfera. Alguma dúvida? Não, 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 não. Não. Então vamos lá. Balanço energético, como as superfícies respondem à radiação. Aqui tem um resumo, aqui tem a ilustração. Eu quero mostrar a ilustração para vocês, tá bom? A ilustração está na página 8. Eu acho que a imagem, ela às vezes fala mais do que o texto. Então fique esperto. A ideia aqui é só dizer o seguinte: não é todo o raio do Sol que chega na superfície, não é todo o calor que fica na superfície. Existe uma troca de calor, nós já falamos sobre isso. Embaixo é mais quente, em cima é mais frio. O ar frio desce, o ar quente sobe, e aí a coisa vai tendo equilíbrio. Mas olha só. Vamos pensar no raio do Sol que chega na Terra. 51% dele penetra na atmosfera. Deste raio que penetra, 3% fica nas nuvens, 16% fica na água, na poeira, no ozônio. Ok? Quando ele bate e aquece a superfície, existe uma devolução disso aqui, que vaza da atmosfera e dispersa em 4%. As nuvens refletem 20% do calor que ela absorve, e existe um 6% que dá uma ricocheteada, ele vem e volta. Então eu tenho calor penetrando e calor indo embora. Desse calor que sai do solo, que ele devolve essa irradiação, emissão de radiação infravermelha pela superfície, que é o calor absorvido pelos raios do sol. 15% é absorvido pela água, pelo vapor, pelo H2O e pelo dióxido de carbono, pelo CO2. É esse aqui que vai fazer valer o efeito estufa, né? É o CO2 retendo calor. 6% vai embora. Da radiação que vem direto do Sol, existe uma emissão que é feita, um tipo de reflexão, bate e volta, não pelo solo, mas pela água e pelo CO2, na ordem de 38% do que entra. As nuvens devolvem 26% do calor que bate nelas, da radiação que bate nelas. E tem um calor que não sai, ele fica. Então, se eu juntar esses 15% aqui que são absorvidos pela água e pelo CO2, se eu juntar esses 16%, mais esses 3% que ficam em nuvens, poeira e tal, mais esse calor que não sai, aqui eu tenho o efeito estufa se formando e a geração da sensação térmica na qual estamos habituados. Certo? Mas eu tenho que entender que parte, fração de todo esse calor que penetra também vai embora. Existe uma força que desequilibra isso, que é aquela gerada pela emissão excessiva de CO2, segundo as teorias mais aceitas, porque esse CO2 ela acaba criando uma capacidade de reter mais radiação do Sol que deveria ser dispersa. É aí que surge o efeito estufa e, se aumentado, provoca o chamado aquecimento global. Tá entendido? Então lembra, tem radiação do Sol que penetra e fica na superfície. Tem radiação do Sol que não penetra e não fica e vai embora. Então, o calor que nós temos aqui é um calor parcial da radiação que o Sol emite. Tá?
Mas não precisa ficar preocupado com esses números aí, não. Ah, tem que decorar quantos por cento disso. Não, você não tem. Só tem que saber que não é todo o raio do sol, toda a radiação que fica aqui. Parte dela vai embora. Ok? E aí, galera, entra um conceito que ele é importantíssimo para essa nossa análise. Eu desativei o som sem querer aqui, né? Mas, enfim, tá tudo certo. Tudo moralizado. Esse conceito é o de albedo. O que é albedo? Turma, cada elemento da superfície terrestre tem a capacidade de absorção e reflexão diferente em relação a outros. Por exemplo, quando eu morava no Tocantins, eu comprei uma casa grande lá e fiz questão de colocar nessa casa telhas brancas, telhas esmaltadas. Foi um pouquinho mais caro. Cada telha que eu comprei lá foi na casa aí de R$ 3,50 mais ou menos. E foram sei lá, umas 4, 5 mil telhas. Mas com qual objetivo? Como Tocantins faz muito calor, lá o passarinho ele voa só com a asa, porque a outra ele fica se abanando. É muito quente. Lá nem o vento é fresco. Sabe? Tocantins é tão quente, mas tão quente, que quando o demônio quer refrescar, ele vai para lá. Sai do inferno, vai para o Tocantins. E aí, com o teto branco, 70% do calor que batia na telha era refletido. As cores mais claras refletem mais calor. O potencial de albedo dele, então, é maior. Agora, olha o asfalto. O asfalto, ele reflete de 5 a 20%. Quer dizer que ele absorve de 80% a 95% do calor. Pessoal, aqui, quando faz muito calor, não dá para fritar ovo no asfalto? Já viu esse ditado? Nossa, tão calor que dá para fritar ovo no asfalto? Dá mesmo. Então, vamos lá, ó. Entre os diversos fatores que interferem na distribuição desigual da radiação solar sobre a superfície, destaca-se o albedo. Ou seja, aqui está a definição, ó, destaque isso aí no livrinho de vocês. Eu destaquei no meu aqui, ó. Tá de vermelho aí, ó. Albedo é a quantidade de radiação solar incidente em um planeta que é refletida para o espaço. Aí tem uma comparação. Campo relvado, campo de relva, ele reflete de 15 a 30% do calor. Quer dizer que absorve a outra proporção. A areia reflete de 25 a 45%. A neve reflete quase tudo. Cor branca, ó, reflete mais. A seara, de 20 a 40%. Terreno lavrado, terra exposta, reflete de 15 a 20%, absorve muito calor também. E o asfalto de 5 a 20%. Aqui, galera, a gente vai introduzir um outro conceito, que é o conceito de ilha de calor. Ouviram falar disso? Aonde é a ilha de calor? Aonde tem um lugar no lugar que é mais quente do que o lugar próximo. Pessoa, ficou confusa, eu não entendi. Pensa em Anápolis. Qual é o lugar mais quente de Anápolis no meio da tarde? O centro. Por que o centro é o lugar mais quente? Porque tem mais asfalto, mais concreto, mais carro, mais metal, mais gente circulando. Esses elementos, eles têm a capacidade de absorção de calor maior do que, por exemplo, a zona rural. Consequentemente, se na zona rural faz 30 graus, no centro vai estar 35. Asfalto, concreto, calçada, essa coisa toda aí. Então, eu posso falar que o potencial de reflexão de calor no centro é menor. O potencial de albedo é menor. Quanto menos reflete, mais absorve, mais fica quente. Tá ok? Primeiro ano do meu coração, alguma dúvida até aqui? Se não tiver, eu vou encerrar essa aula. A gente volta exatamente 11h20. Já deu aqui o time. Tá de boa? Então tá bom, Jailson. Valeu. Turma, eu vou encerrar. A gente volta um pouquinho mais tarde com outros conceitos climatológicos, beleza? Valeu para quem abriu a câmera aí. E o restante, grande abraço e até daqui a pouquinho. Viva o Vasco!